Evangelho, quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento ao episódio que iniciamos ontem, com a vinda dos discípulos de João até Jesus, para apresentar-lhe uma pergunta. Como ontem tivemos a oportunidade de meditar juntos, aquele envio de João teve um papel importante para a vida dos seus discípulos e também teve uma relevância muito grande no testemunho de João a respeito de nosso Senhor. Pois era preciso que eu diminua para que ele cresça. Tudo na vida de João apontava na direção de nosso Senhor. João, que se apresenta como a voz que clama no deserto, segundo o profeta Isaías, viveu a sua vida inteiramente para proclamar a palavra que é Cristo. Sua voz anunciou Cristo, palavra viva de Deus Pai. Palavra de misericórdia, de reconciliação e de paz para todos nós. Agora, no Evangelho de hoje, que é a continuação do texto de ontem, nosso Senhor irá dar o testemunho a respeito de João Batista. Após a partida dos discípulos que voltaram para encontrar João e levar a ele o anúncio daquilo que viram, ouviram e escutaram com o coração, porque vocês lembram que ontem falávamos a respeito disso? Eles não vão só narrar os episódios, mas eles vão agora transmitir a experiência de fé que sedimentaram. Não apenas viram, mas tomaram parte naquele acontecimento de Deus, de maneira que a vida daqueles que vieram não era mais a mesma quando voltaram. E isso, para mim, para vocês, é algo que precisa ser sempre considerado. Cada vez que vamos à Santa Missa, vamos ao encontro do Senhor, ouvimos a proclamação da palavra do Senhor. Estamos ali testemunhando paralíticos que voltam a ficar de pé. Homens e mulheres que, sofrendo da cegueira espiritual, voltam agora a recuperar os olhos da fé. Homens e mulheres que estavam mortos, que agora recuperam a vida, mortos espiritualmente. E quando nós vamos participar da Santa Missa, quando nós caminhamos junto com a nossa comunidade, temos olhos para essas verdades que o Senhor opera. Porque
Não apenas vamos ali para receber Cristo na Eucaristia, mas para receber Cristo que está vivo e ressuscitado no seio da nossa comunidade e testemunha sua ressurreição sobre a vida de cada um de nós. Vocês repararam? Eles foram ao encontro de Jesus, mas encontraram ali uma legião de homens e mulheres que testemunhavam Cristo, Senhor glorioso na vida de cada um deles. Como assim Senhor glorioso, Padre? Mas a glória nós não vamos testemunhar somente no último advento do Senhor? Sim, é verdade, essa glória esplendente, mas aqueles que estavam ali glorificavam a Deus pelos prodígios realizados e dessa forma testemunhavam a glória de Deus que se revelava por meio da caridade, da misericórdia e por meio dos sinais messiânicos. Eles cantam e cantavam glória a Deus por tudo aquilo que viam e que recebiam. Então, ao irem ao encontro de Jesus, eles encontraram uma legião de homens e mulheres que testemunhavam Cristo como Senhor e Messias, que eram o anúncio vivo daquele que é o Senhor do tempo, o Senhor da história. Cada vez que nós vamos à missa, não podemos ir só com essa cabeça de vamos lá para receber Jesus e voltar para casa, vamos para um encontro pessoal com Jesus, porque não foi bem assim, e não é bem assim. Ali nós vamos também para recolher o testemunho do prodígio do poder de Deus na vida de nossos irmãos e irmãs. Vamos para recolher o anúncio de Cristo acontecendo na vida de cada um de nossos irmãos e irmãs, para darmos glórias a Deus junto com cada um deles. E recolher Cristo vivo e ressuscitado, poderoso, esplendente na vida de cada um de nossos irmãos, é também parte da nossa experiência de Deus. O que nos compromete em zelar e cuidar pelo bem da nossa comunidade. Como o nosso papel de observadores da fé. O que significa isso, Padre? Significa que a gente está olhando e vendo a fé no nome do Senhor acontecer em cada um dos nossos irmãos e irmãs. Assim como eu e você, quando vamos à Santa Missa, somos chamados a não voltar para casa do mesmo jeito, porque vivemos uma experiência direta e singular com o Senhor, privada, na Santa Eucaristia, mas vivemos também, por meio da Santa Eucaristia, uma experiência direta com o Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, que testemunham e que se tornam ali o sinal do acontecimento de Deus e a declaração desse acontecimento, né? Eles também não são mais os mesmos, ou seja, pela palavra que ouviram, pela oração que participaram, que dividiram com a igreja, pela ação extraordinária ou ordinária da própria igreja, por meio do sacramento, por meio da Santa Liturgia, eles também tiveram suas vidas transformadas. E dessa forma, nós que ali estamos e observamos isso, nos tornamos aqueles que vão recordar essa verdade no seio da nossa comunidade. Mas como assim, Padre? Sabe que às vezes a desesperança se aproxima mais da gente do que a gente pensa? Quantas vezes a gente se depara com o nosso grupo de pastoral que parece que nada muda. Passa o tempo, passa o ano e as pessoas parece que continuam do mesmo jeito. E quando a gente vai na missa e testemunha as pessoas se convertendo, o Senhor tocando em muitos corações, isso é para nos animar a continuar esperando em Deus a conversão de nossos irmãos. Isso é para nos animar a continuar suplicando pela conversão de nossos irmãos e pela transformação que é necessária na vida de cada um deles. Nós observamos e nos tornamos testemunhas dessa verdade
para poder crescermos na paciência e na confiança em Deus, para não deixar dúvidas em nosso coração sobre a credibilidade do agir de nosso Senhor. E, ao mesmo tempo, para poder animar o nosso ânimo a suplicar com mais ardor aquilo que é justo. Não é que o Senhor não esteja nos ouvindo, porque mais do que nós, Ele deseja que aqueles corações se convertam, que as pessoas cresçam, que a experiência de fé se torne mais consistente. Mas às vezes todo esse tempo, digamos assim, de demora, é também parte para que o meu coração cresça em vigor, em esperança, para que eu aprenda a recolher os testemunhos no seio da minha comunidade e me tornar também um guardião da beleza de Deus que acontece no meio de nós. Deus nos anima na fé, não apenas, meus irmãos, fazendo aquilo que Ele move enquanto desejo no nosso coração. Ele move enquanto desejo no nosso coração que a gente peça a conversão do nosso irmão. E a gente pede, e Ele então atende, pronto, cresce a nossa experiência de fé. A gente cresce também quando o Senhor nos faz esperar. Essa é aquela parte do crescimento que a gente não está muito disposto a aprender. Mas é verdade. Na medida em que o Senhor nos faz esperar, como falávamos outro dia, o nosso coração vai desejando mais o Senhor? Essa é uma pergunta importante. Na medida em que sofremos as demoras de Deus, como vai dizer o livro do Eclesiástico, nesse sofrer as demoras de Deus, a exemplo do Cântico dos Cânticos, a gente vai desejando mais o seu agir, a gente vai repetindo mais vezes para nós mesmos as promessas que o Senhor nos fez, a gente vai lembrando os sinais e os testemunhos que nós vimos do prodígio de Deus, ou será que tudo se apaga e tudo se cancela? As demoras de Deus ajudam a gente a recordar os prodígios que o Senhor fez na nossa vida e fez também ao nosso redor. Por isso, as demoras de Deus, para corações que aprendem a observar a ação de Deus no seio da comunidade, é algo edificante. O povo de Israel se reunia à beira do rio para cantar as memórias do Senhor numa terra de exílio durante um tempo difícil. Cantavam as alegrias das promessas que o Senhor fez a seu povo, choravam as dores do exílio, mas cantavam as belezas da vida de comunhão e as promessas de comunhão que o Senhor fez. E isso os animava a seguir em frente. Isso fazia com que eles crescessem em esperança e aumentassem o vigor no amor a Deus. As demoras de Deus acontecem para nos levar por uma estrada semelhante a essa. Que o seu coração não se agite quando o Senhor parecer demorar na hora de realizar seus prodígios, que Ele mesmo suscita no nosso coração o desejo de pedir. Lembremos-nos, no tempo comum fizemos em um dos domingos essa oração. O Senhor nos concede muito mais do que aquilo que possamos pedir. E em um outro domingo também rezamos dizendo assim: o Senhor inspira no nosso coração propósitos de vida. E é verdade. O Senhor cumpre essas duas obras. E se Ele inspira o nosso coração aos bons propósitos, e é Ele que também realiza essa demora, uma coisa não está em contradição à outra. Se as demoras vêm como pedagogia de Deus, é para intensificar os bons propósitos do nosso coração. Entenderam? E como a gente faz isso, Padre? Primeiro, por meio da memória.
como o povo de Israel. Segundo, aprendendo, à luz daquilo que temos ouvido nesses últimos dias, nessa terceira semana do Advento, a termos olhos para recolher os sinais e as maravilhas que Deus realiza. Compreendendo que a nossa experiência eclesial não é de singularidades que vão ao encontro de uma experiência com Jesus e depois voltam para casa. Porque o Senhor se manifesta não apenas a nós e por nós, mas por todos nós e conosco em favor dos nossos irmãos e por eles em nosso favor. Recordando isso e vivendo assim, as demoras de Deus aumentarão ainda mais o vigor dos bons propósitos do nosso coração. E o Senhor se alegrará em cumprir no tempo oportuno, Ele que é misericordioso, tudo aquilo em favor da nossa salvação e da salvação de nossos irmãos e irmãs. E hoje no Evangelho, depois que partem os discípulos de João, o Senhor se vira para a multidão e pergunta: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem vestido com vestes finas? E joga quase como uma, não uma ironia, mas faz um jogo de palavras, né, com as imagens, de maneira a chamar o povo de Deus a olhar na direção que é aquela que ele quer apontar no seu testemunho em relação a João Batista. Um homem vestido com vestes suntuosas, que vive em delícias, e está no palácio. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É dele que está escrito. E aí o Senhor cita a profecia: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. E depois o Senhor faz a afirmação que já ouvimos alguns dias atrás: digo-vos que entre os nascidos de mulher não há um maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Que elogio que o Senhor faz a São João Batista, e como é importante ouvirmos essa afirmação do Senhor, como já tivemos a chance de meditar juntos, porque o reino dos céus foi aberto para nós. João esperou a ressurreição do Senhor na mansão dos mortos, mas para mim e para ti, os céus já estão abertos, e que o nosso último dia nessa terra seja o primeiro dia no reino dos céus, assim o Senhor o deseja. Assim Ele nos oferece os sacramentos para que se cumpra essa verdade. Assim Ele nos insere, nos coloca no seio de uma comunidade cristã, para que a gente caminhe e conquiste essa verdade. Assim Ele nos entregou uma família religiosa, uma comunidade religiosa local, para que a gente, vivendo e sendo um para o outro guardiãos das maravilhas de Deus, testemunhas do acontecimento do Senhor, com os olhos bem sensíveis às obras que o Senhor realiza no meio de nós, para cantarmos as glórias de Deus e testemunharmos, e nos momentos difíceis de exílio e de sofrimento, sermos aqueles que tomam as harpas na mão e chamam o povo a cantar os cantares do Senhor, a cantar a história do prodígio de Deus na nossa vida, a fazer memória do quanto o Senhor nos sustentou e nos conduziu, e recordar as promessas que Ele faz para que nesse tempo difícil permaneçamos unidos a Ele. É assim que nós vamos tomar posse dessa que é a promessa e vamos viver essa que é a vontade de Deus para nós. Que o nosso último dia nessa terra seja o primeiro dia na glória dos céus. Aquilo que o Senhor realizou na vida de tantos de nossos irmãos santos e santas, Ele quer realizar na nossa também. Quer fazer de mim, quer fazer de você um homem e uma mulher santos.
e que a nossa vida nesse tempo se encerre com o início da nossa vida na glória dos céus. Então peçamos a intercessão da Beatíssima Virgem Maria e a intercessão de São João Batista, Nossa Senhora que tudo, como já tivemos a chance também de comentar, guardava no seu coração. O coração da Imaculada Virgem Maria é esse tabernáculo de amor. Tudo que ela recolhe no seu coração são as glórias de Deus. Mas, Padre, a Virgem Santíssima recolheu no seu coração as dores dos ultrajes cometidos contra seu filho. Nenhuma dessas dores entrou no coração da Virgem Maria sem que primeiro o coração dela fosse pleno do amor por seu filho. E na plenitude desse amor, esse coração desejava que o mesmo amor que o fazia estar pleno, plenificasse também a vida de todos os outros corações que o ultrajavam. Cada ultraje que a Virgem Maria via contra o seu filho era recolhido em seu imaculado coração como uma prece de amor e misericórdia por aqueles que o ofendiam. Oh, meu irmão e minha irmã, como o meu e o teu coração precisam aprender, a partir do Imaculado Coração de Maria, a ser um coração de amor para recolher as maravilhas de Deus, para recolher tamanha esperança e tamanha comunhão com os sofrimentos do coração de Jesus pela conversão dos pecadores. Se nós olhamos para os ultrajes cometidos contra nosso Senhor, sem que o nosso coração seja reparado pela obra do amor de Deus, em pouquíssimo tempo nos irritaremos e chegaremos à ira contra os nossos irmãos e irmãs por aquilo que fazem. Mas se o nosso coração foi reparado pela obra do Espírito Santo, pelo amor de Deus, agora o nosso coração é capaz de recolher diante de tamanha infâmia, uma ofensa contra o Senhor, recolher ali um grande ato de esperança e de misericórdia. Senhor, tende misericórdia desse meu irmão que está agindo assim contra esse outro meu irmão. Senhor, tende misericórdia desse meu irmão que está agindo assim contra o teu santíssimo nome. Tende misericórdia, Senhor, perdoai-o. Voltai a sua face para longe de seus pecados, mas não se esquecei dele. Ajudai-o, Senhor, pois sem o seu amparo ele nada pode. Te suplico infinitamente, meu Senhor, a sua misericórdia, pois sem ti nada podemos. É dessa forma que também nós vamos, diante das misérias do nosso coração, olhar para nosso Senhor e dizer: meu Senhor, tende misericórdia de mim, pecador. Eu espero em ti, como fostes bom por tantas almas que esperavam em ti. Hoje, Senhor, que finalmente o meu coração, tocado, inflado pelo ânimo da contrição, por essa ação do Divino Espírito Santo, hoje, Senhor, finalmente venho a ti e te peço: tende misericórdia de mim, da imensidão de meus pecados, e perdoa-me ainda, Senhor, por ter demorado tanto em deixar-me conduzir por ti, pois desde o primeiro momento de minha falta, o Senhor já estava ali a sussurrar o meu nome e a com angústia dizer mais uma vez: volta, não se afaste de mim, eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque agora percebo, finalmente, que me chamavas e não quero me afastar de ti. Dai-me, Senhor, a tua misericórdia e a tua paz. E dessa forma,
rezando pelos nossos irmãos, rezando por nós, viveremos e prepararemos também a celebração desse Santo Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São João Batista, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.